Existem lugares onde o tempo parece ter parado, onde ecos do passado se recusam a descansar. E se eu te dissesse que alguns dos hotéis mais elegantes do Brasil escondem segredos que seus antigos funcionários levaram para o túmulo? Prepare-se, porque estas 5 histórias vão te fazer questionar tudo o que você acredita sobre vida e morte. Você já se perguntou por que alguns hotéis históricos são simplesmente abandonados? Por que edifícios de arquitetura deslumbrante, localizados em pontos nobres das cidades, são deixados para apodrecer ao invés de serem reformados? A resposta pode estar nas experiências que alguns funcionários corajosos compartilharam comigo ao longo dos anos. Durante 15 anos, coletei relatos de seguranças noturnos, camareiras, recepcionistas e gerentes que trabalharam em hotéis históricos pelo Brasil. O que você vai ouvir agora são 5 dos casos mais perturbadores que documentei. Nomes foram alterados para proteger tanto os vivos quanto os mortos, mas os fatos permanecem inalterados. Se você tem medo do escuro, talvez seja melhor assistir isso durante o dia. E se você trabalha na hotelaria, bem, talvez estas histórias expliquem alguns dos fenômenos estranhos que você mesmo já presenciou. Primeira história: o Hotel Palace em Salvador. Fernando tinha 42 anos quando começou a trabalhar como segurança noturno no Hotel Palace em Salvador. Era dezembro de 2018 e o hotel histórico estava em processo de fechamento definitivo após décadas de operação irregular. Construído em 1923, o Palace já havia sido palco de grandes eventos da alta sociedade baiana, mas agora suas paredes Art Deco testemunhavam apenas o eco de passos vazios. Fernando era um homem prático, ex-militar da Marinha, que não acreditava em fantasmas ou assombrações. Sua função era simples: fazer 3 rondas por noite, às 23, 2 e 5, verificando se tudo estava em ordem enquanto aguardavam a finalização dos documentos de venda do prédio. O Palace tinha 7 andares e 215 quartos. A maioria dos móveis havia sido removida, mas alguns quartos mantinham suas camas de metal e criados mudos originais da década de 1940. O sistema elétrico funcionava apenas parcialmente, e Fernando carregava sempre uma lanterna potente e um rádio de comunicação. Durante as 3 primeiras semanas, tudo transcorreu normalmente. Fernando fazia suas rondas, verificava portas e janelas e passava o resto da madrugada lendo jornais na recepção do térreo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo barulho eventual do trânsito na rua. Mas na noite de 22 de dezembro, algo mudou. Fernando estava realizando sua ronda das 2 da manhã quando ouviu o som inconfundível de água correndo. Vinha do 5º andar. Subiu as escadas rangentes, notando que o som se intensificava à medida que se aproximava do corredor 5B. Quando chegou ao local, o barulho parou abruptamente. Verificou todos os banheiros do andar. Nenhuma torneira estava aberta. Nenhum cano estava vazando. Fernando anotou o incidente em seu relatório, classificando-o como possível dilatação das tubulações devido à variação de temperatura noturna. 3 noites depois, o som retornou. Mesmo horário, mesmo andar, mesma intensidade. Mas desta vez, Fernando correu escada acima assim que ouviu o primeiro ruído. Quando chegou ao 5º andar, a água ainda corria. Seguiu o som até o banheiro do quarto 527. A torneira da pia estava totalmente aberta, jorrando água com força total. Fernando a fechou imediatamente. Verificou se havia algum problema mecânico que pudesse causar a abertura espontânea. Nada. A torneira funcionava perfeitamente, exigindo força considerável para ser aberta ou fechada. Fernando desceu até a recepção e ligou para seu supervisor, Sr. Antônio, um homem de 60 anos que conhecia a história do hotel como ninguém. Antônio ouviu o relato em silêncio e, após uma longa pausa, disse algo que gelou o sangue de Fernando. O quarto 527 foi onde Dona Esperança se suicidou em 1987. Dona Esperança havia sido uma hóspede de longa permanência do hotel. Viúva de um comerciante português, ela vivia no Palace há quase 2 anos quando foi encontrada morta no banheiro, com os pulsos cortados. O laudo oficial determinou suicídio, mas alguns funcionários da época sussurravam que ela havia descoberto algo sobre a morte do marido, que a levou ao desespero. Antônio explicou que, desde então, o quarto 527 apresentava problemas hidráulicos inexplicáveis. Hóspedes relatavam torneiras que se abriam sozinhas, sempre entre 2 e 3 da manhã. A gerência eventualmente decidiu retirar o quarto de circulação, mantendo-o sempre vazio.
Fernando tentou racionalizar. Talvez fosse coincidência. Talvez a pressão da água variasse durante a madrugada. Talvez houvesse um problema com a válvula interna da torneira. Mas no fundo, uma parte dele começava a questionar suas próprias certezas. Na noite seguinte, Fernando decidiu ficar posicionado no corredor do 5º andar durante sua ronda das 2 da manhã. Queria presenciar o fenômeno de perto e encontrar uma explicação lógica. Sentou-se em uma cadeira velha próximo ao quarto 527 e aguardou. Às 2h17, ouviu passos lentos no corredor. Passos de alguém caminhando descalço sobre o carpete desgastado. Fernando acendeu sua lanterna e direcionou o feixe de luz para o corredor. Vazio. Completamente vazio. Os passos continuaram, aproximando-se cada vez mais. Fernando sentia o coração disparar, mas permaneceu imóvel, tentando localizar a origem do som. Era como se alguém caminhasse diretamente em sua direção, mas não havia ninguém ali. Então os passos pararam, bem na frente da porta do quarto 527. O som da torneira começou imediatamente, água jorrando com força total. Fernando levantou-se devagar e se aproximou da porta. Estava trancada, como sempre. Mas o som da água era inequívoco, vindo claramente do banheiro interno. Fernando voltou correndo para a recepção e ligou novamente para Antônio. Desta vez, sua voz tremia. "Senhor Antônio, preciso que o senhor venha aqui. Agora." Antônio chegou em 20 minutos. Subiu com Fernando até o 5º andar. O som da água havia parado, mas quando abriram o quarto 527 com a chave mestra, encontraram o chão do banheiro completamente encharcado. A torneira estava fechada, mas havia água por toda parte. Foi quando Antônio contou a Fernando o resto da história. Dona Esperança não havia simplesmente se suicidado. Ela havia deixado uma carta, nunca tornada pública, onde confessava ter descoberto que seu marido fora assassinado por um sócio em uma transação comercial mal-sucedida. O assassino era um hóspede frequente do hotel, alguém que Dona Esperança encontrava regularmente no elevador e nos corredores. A carta dizia que ela não conseguia mais viver sabendo a verdade, mas que não conseguia partir sem alertar outros sobre a presença do assassino no hotel. Ela havia tentado várias vezes procurar a polícia, mas o homem tinha influência política e suas acusações eram descartadas como delírios de uma viúva em luto. Antônio revelou que, desde a morte de Dona Esperança, outros incidentes estranhos haviam ocorrido no hotel. Hóspedes relatavam pesadelos vívidos envolvendo uma mulher idosa que tentava lhes contar algo importante. Funcionários ouviam sussurros em português antigo vindos de quartos vazios. E sempre, havia os problemas com a água no 5º andar. Fernando continuou trabalhando no Palace até o fechamento definitivo em março de 2019. Durante esses 3 meses, presenciou o fenômeno da torneira outras 17 vezes. Sempre no mesmo horário, sempre no quarto 527. Ele desenvolveu um protocolo pessoal. Quando ouvia os passos no corredor, simplesmente aguardava na recepção até que o som da água parasse. Mas a experiência mudou Fernando profundamente. Ele, que sempre fora cético em relação ao sobrenatural, passou a acreditar que algumas almas carregam fardos tão pesados que nem a morte consegue libertá-las. Dona Esperança, em sua percepção, ainda tentava contar sua verdade, ainda buscava justiça para seu marido assassinado. Hoje, Fernando trabalha em um shopping center moderno. Nunca mais quis emprego em lugares com história. Mas ele me confidenciou que, mesmo anos depois, ainda acorda às 2h17 da madrugada, ouvindo ecos de passos descalços em corredores vazios. Segunda história. O Grand Hotel Campinas. Lucia havia trabalhado como camareira no Grand Hotel Campinas por 8 anos, quando o estabelecimento fechou suas portas em 2016. Era um hotel histórico construído em 1889, que já havia hospedado presidentes, artistas famosos e oligarcas do café durante o auge econômico da região. Com 51 anos e 3 filhos criados, Lucia conhecia cada canto do Grand Hotel. Sabia quais quartos tinham problemas de umidade, quais hóspedes eram difíceis de agradar e quais andares ficavam mais frios durante o inverno. Era uma mulher religiosa, que sempre carregava 1/3 no bolso do uniforme e fazia o sinal da cruz antes de entrar em quartos vazios. O Grand Hotel tinha uma peculiaridade arquitetônica. O 4º andar possuía apenas 8 quartos, todos suítes luxuosas com vista para a praça central da cidade. Durante os últimos 2 anos de funcionamento, esses quartos eram raramente ocupados devido aos altos preços e à diminuição do movimento turístico.
Era responsabilidade de Lucia manter esses quartos sempre limpos e preparados, mesmo quando ficavam vazios por semanas. Ela subia até lá 3 vezes por semana, aspirava os carpetes, trocava as roupas de cama e verificava se tudo estava em ordem. Em setembro de 2015, Lucia começou a notar algo estranho no quarto 403. Sempre que chegava para a limpeza, encontrava a cama desfeita. Não completamente desarrumada, mas com pequenas marcas de que alguém havia se deitado ali. A impressão de um corpo na cama, travesseiros levemente amassados, lençóis com vincos sutis. Inicialmente, Lucia pensou que algum funcionário estava usando o quarto para descansar durante pausas não autorizadas. Mencionou o problema para a supervisora de andar, Dona Carmen, que prometeu investigar, mas o fenômeno continuou acontecendo. A situação se intensificou quando Lucia começou a encontrar outros sinais de ocupação no quarto 403. Um copo d'água pela metade na mesa de cabeceira. Cortinas que haviam sido abertas quando ela as deixara fechadas. O ar-condicionado ligado em temperatura baixa, mesmo que ela sempre o deixasse desligado. Dona Carmen instalou uma câmera de segurança discreta no corredor do quarto andar para identificar quem estava acessando o quarto 403 sem autorização. Durante 2 semanas, a câmera não registrou nenhuma entrada ou saída, nenhum funcionário, nenhum hóspede, nenhuma pessoa. Mas os sinais de ocupação continuavam aparecendo. Foi em uma tarde de outubro que Lucia viveu sua experiência mais perturbadora. Estava aspirando o quarto 403 quando ouviu claramente o som de alguém tomando banho no banheiro. Água caindo no box, movimento de uma pessoa se ensaboando, até mesmo o barulho característico de alguém lavando os cabelos. Lucia desligou o aspirador e ficou imóvel, ouvindo. O som era inequívoco. Alguém estava tomando banho a menos de 3 metros de distância. Ela se aproximou devagar da porta do banheiro e bateu levemente. Com licença? Tem alguém aí? O som da água parou imediatamente. Silêncio total. Lucia aguardou alguns minutos e bateu novamente na porta. Nenhuma resposta. Girou a maçaneta lentamente e abriu a porta. O banheiro estava vazio e completamente seco. Nem sinal de vapor no espelho, nem gotas de água no box, nem toalhas molhadas. Lucia desceu correndo para falar com Dona Carmen. Relatou o incidente com detalhes, enfatizando que não era uma pessoa imaginativa e que sempre fora conhecida por sua seriedade no trabalho. Dona Carmen a ouviu com atenção e, após uma longa pausa, revelou algo que explicava muito sobre o quarto 403. Em 1952, uma jovem de 23 anos chamada Helena havia se hospedado no quarto 403 por 3 meses. Era filha de um fazendeiro rico da região que estava passando por tratamento médico para tuberculose em uma clínica particular de Campinas. Helena era uma moça alegre e educada, querida por todos os funcionários do hotel, mas o tratamento não foi bem sucedido. Helena morreu em uma manhã de dezembro, encontrada morta na cama do quarto 403. O médico atestou morte natural decorrente de complicações da tuberculose. Mas todos no hotel sabiam que Helena havia enfrentado muito sofrimento nos últimos dias de vida. Dona Carmen explicou que, desde então, o quarto 403 apresentava irregularidades esporádicas. Hóspedes ocasionalmente relatavam sons de água correndo durante a madrugada. Alguns mencionavam a sensação de que não estavam sozinhos no quarto, mesmo quando viajavam acompanhados. Mas Lucia estava experienciando algo muito mais intenso do que os relatos anteriores. Era como se Helena ainda mantivesse sua rotina diária no quarto onde passou seus últimos meses de vida. Nos meses seguintes, Lucia desenvolveu uma espécie de protocolo respeitoso com a presença no quarto 403. Sempre batia na porta antes de entrar, anunciava em voz alta que estava ali para a limpeza e aguardava alguns segundos antes de prosseguir. Quando ouvia sons de água, simplesmente aguardava que parassem antes de se aproximar do banheiro. Lucia também começou a deixar pequenas ofertas no quarto. Um copo de água fresca, flores colhidas no jardim do hotel ou uma vela aromática acesa por alguns minutos. Ela sentia que Helena havia sido uma jovem gentil em vida e merecia ser tratada com a mesma gentileza após a morte. Curiosamente, após Lúcia adotar essa abordagem mais respeitosa, os fenômenos no quarto 403 se tornaram mais suaves. As marcas na cama continuavam aparecendo, mas pareciam mais organizadas, quase como se Helena estivesse tentando não dar trabalho extra.
O ar-condicionado parou de ser ligado sem autorização. Os sons de água se tornaram mais esporádicos. Durante os últimos meses de funcionamento do Grand Hotel, Lucia sentia uma estranha conexão com Helena. Era como se elas houvessem desenvolvido uma rotina compartilhada. Lucia cuidava do ambiente físico do quarto e Helena respeitava os horários de limpeza. No dia do fechamento definitivo do hotel, Lucia fez uma última visita ao quarto 403. Deixou um pequeno buquê de flores sobre a cama e sussurrou uma oração, pedindo que Helena encontrasse paz e conseguisse seguir seu caminho. Meses depois, quando o Grand Hotel foi demolido para dar lugar a um complexo comercial, Lúcia acompanhou a demolição de longe. Ela me contou que no momento em que as máquinas derrubaram o quarto andar, sentiu uma estranha sensação de alívio, como se algo muito antigo finalmente tivesse sido libertado. Hoje, Lúcia trabalha em um hotel moderno na rodovia que liga Campinas a São Paulo. É um ambiente completamente diferente, funcional, sem história, sem mistérios. Mas ela confessa que às vezes sente saudade da conexão especial que mantinha com Helena. Ela era uma moça educada, Lúcia me disse. Nunca me causou medo. Só parecia solitária. Terceira história. O Hotel Colonial de Uberlândia. Marco tinha 29 anos quando assumiu o posto de recepcionista noturno no Hotel Colonial de Uberlândia em janeiro de 2019. Era um trabalho temporário enquanto estudava administração na universidade local, mas a flexibilidade do horário noturno permitia que frequentasse as aulas durante o dia. O Hotel Colonial era um edifício histórico construído em 1934, localizado no centro de Uberlândia. Havia sido restaurado nos anos 1990, mantendo sua fachada Art Deco original, mas com instalações modernas no interior. Tinha 4 andares, 86 quartos e uma clientela mista de executivos e turistas que visitavam a região do Triângulo Mineiro. O turno noturno de Marco ia das R$ 23 às R$ 7. Durante esse período, ele era responsável pela recepção, check-ins tardios, emergências e pela segurança geral do hotel. Geralmente era um trabalho tranquilo. Poucos hóspedes transitavam após a meia-noite, e a maioria das noites transcorria sem intercorrências. O Hotel Colonial tinha uma particularidade. O terceiro andar era conhecido por suas excentricidades. Funcionários mais antigos sussurravam que alguns quartos desse andar apresentavam problemas técnicos inexplicáveis. Elevadores que paravam no terceiro andar sem que ninguém tivesse apertado o botão. Luzes que piscavam sem motivo aparente. Telefones que tocavam em quartos vazios. Marco, sendo jovem e cético, considerava essas histórias como folclore típico de hotéis antigos. Edifícios históricos sempre apresentavam problemas elétricos e estruturais que podiam ser facilmente confundidos com fenômenos sobrenaturais por funcionários supersticiosos. Sua perspectiva começou a mudar na terceira semana de trabalho. Era uma terça-feira, por volta das 2h30, quando o telefone da recepção tocou. Marco atendeu. Hotel Colonial, boa noite. Silêncio do outro lado da linha. Alô, Hotel Colonial? Uma voz feminina, muito baixa, quase sussurrando. Preciso de ajuda. Marco verificou o identificador de chamadas. A ligação vinha do quarto 317. Senhora, em que posso ajudá-la? Precisa de algum serviço do hotel? Ele não me deixa sair. A linha caiu. Marco tentou ligar de volta para o quarto 317, mas ninguém atendeu. Verificou o sistema de reservas. O quarto estava vazio, sem nenhuma reserva para aquela noite ou para os próximos dias. Marco subiu até o terceiro andar para verificar pessoalmente. O corredor estava silencioso e fracamente iluminado. A porta do quarto 317 estava fechada e não havia luz acesa no interior. Ele bateu levemente. Com licença? Tem alguém aí? Recebi uma ligação solicitando ajuda. Silêncio completo. Marco usou a chave mestra e abriu a porta. O quarto estava vazio, arrumado, sem sinais de ocupação. Verificou o banheiro, o closet, até mesmo embaixo da cama. Nada. Mas havia algo no quarto que não estava certo. O ar estava gelado, muito mais frio que no corredor. E havia um cheiro sutil no ambiente. Algo como perfume floral antigo misturado com mofo. Marco voltou para a recepção e anotou o incidente no relatório noturno. Classificou como possível trote telefônico com falha no sistema de identificação. Mas no fundo, ele sabia que havia algo errado com aquela explicação. 3 noites depois, a mesma coisa aconteceu.
Telefone tocando às 2h30, mesma voz feminina sussurrando, mesma frase: ele não me deixa sair. E novamente a ligação vinha do quarto 317, que estava oficialmente vazio. Desta vez, Marco decidiu não subir para verificar. Em vez disso, ligou para o gerente noturno, Sr. José, um homem de 55 anos que trabalhava no Hotel Colonial há 15 anos. José ouviu o relato e respondeu com uma resignação que sugeriu familiaridade com o problema. Quarto 317 de novo? Suspirou José. Vou conversar com você amanhã sobre isso. Na noite seguinte, antes do início do turno, José chamou Marco para uma conversa particular no escritório administrativo. O que ele revelou mudou completamente a percepção de Marco sobre o Hotel Colonial. Em 1987, uma mulher de 34 anos chamada Cláudia havia se hospedado no quarto 317 durante uma viagem de negócios. Era executiva de uma empresa de cosméticos de São Paulo e estava em Uberlândia para uma reunião com distribuidores regionais. Cláudia havia feito a reserva para 2 noites, mas acabou estendendo a estadia por quase uma semana. O que a família de Cláudia só descobriu depois foi que ela estava fugindo de um relacionamento abusivo. Seu marido, um empresário violento e controlador, havia descoberto seu paradeiro e viajado até Uberlândia para confrontá-la. Na noite de 23 de outubro de 1987, o marido de Cláudia invadiu o quarto 317. Houve uma discussão violenta que outros hóspedes ouviram do corredor, mas que parou abruptamente após cerca de 20 minutos. Na manhã seguinte, Cláudia foi encontrada morta no quarto. O laudo oficial determinou suicídio por asfixia, mas funcionários da época suspeitavam que havia sido assassinato mascarado. O marido de Cláudia alegou ter chegado ao hotel na manhã seguinte e ter encontrado a esposa já morta. Sua versão nunca foi questionada adequadamente pelas autoridades, e o caso foi arquivado como suicídio. José explicou que, desde então, o quarto 317 apresentava atividades anômalas e esporádicas. Hóspedes relatavam pesadelos vívidos envolvendo uma mulher que implorava por ajuda. Alguns acordavam durante a madrugada com a sensação de que alguém estava tentando comunicar algo urgente. E sempre, havia as ligações telefônicas. Sempre a mesma voz, sempre a mesma frase: ele não me deixa sair. José revelou que a gerência do hotel havia considerado retirar o quarto 317 de circulação, mas decisões financeiras os forçaram a mantê-lo disponível. Eles simplesmente evitavam alocar hóspedes sensíveis nesse quarto e instruíam funcionários noturnos sobre como lidar com os incidentes técnicos. Marco continuou recebendo as ligações do quarto 317 durante todo o tempo em que trabalhou no Hotel Colonial. Sempre no mesmo horário, sempre a mesma voz desesperada. Ele desenvolveu um protocolo de resposta. Atendia a ligação, ouvia a mensagem e simplesmente respondia: "Estou aqui. Você não está sozinha." Curiosamente, após começar a responder dessa forma, as ligações se tornaram menos angustiantes. A voz de Cláudia parecia um pouco mais calma, como se o simples reconhecimento de sua presença oferecesse algum consolo. Marco também começou a pesquisar sobre o caso de 1987. Encontrou registros de jornal sobre a morte de Cláudia e notou várias inconsistências na versão oficial dos eventos. Havia menções a lesões compatíveis com luta corporal, mas que foram explicadas como resultado de convulsões pré-morte. Durante uma das ligações noturnas, Marco tentou uma abordagem diferente. "Cláudia, é esse seu nome? Você quer contar o que realmente aconteceu?" A resposta veio imediatamente. Ele disse que ninguém acreditaria em mim. "Eu acredito." Marco respondeu. "Estou ouvindo. Ele nunca me deixou falar, nem depois de morta." Essa foi a conversa mais longa que Marco conseguiu manter com a voz do quarto 317. Nas noites seguintes, Cláudia começou a compartilhar fragmentos de informações sobre o que realmente aconteceu naquela noite de outubro de 1987. Marco anotou tudo o que conseguia entender e, meses depois, procurou um advogado especializado em casos arquivados. Embora não houvesse possibilidade legal de reabrir uma investigação de 3 décadas, o advogado confirmou que muitos detalhes relatados por Cláudia eram consistentes com homicídio, não suicídio. Quando Marco terminou seus estudos e deixou o Hotel Colonial em dezembro de 2020, ele fez uma última tentativa de comunicação com Cláudia.
Explicou que estava partindo, mas que havia documentado sua história e que outras pessoas agora sabiam a verdade sobre sua morte. A resposta de Cláudia foi diferente de todas as anteriores. Obrigada por me ouvir. Marco nunca mais recebeu ligações do quarto 317. Funcionários posteriores relataram que as atividades anômalas no terceiro andar diminuíram significativamente após sua saída. Hoje, Marco trabalha como administrador em uma empresa de logística. Ele mantém um arquivo com todas as anotações sobre suas conversas com Cláudia e ocasionalmente considera a possibilidade de escrever um livro sobre a experiência. Ela só queria que alguém soubesse a verdade, Marco me disse. Às vezes, isso é tudo que uma alma em sofrimento precisa. Alguém que acredite em sua história. Quarta história. O Hotel Majestic de Santos. Juliana sempre sonhou em trabalhar na hotelaria de luxo. Quando conseguiu o emprego de concierge no Hotel Majestic de Santos em março de 2020, logo antes da pandemia, ela acreditou que estava dando um passo importante em sua carreira. O Majestic era um dos hotéis mais tradicionais da Baixada Santista, construído em 1911 para atender a elite cafeeira que veraneava na região. Com 26 anos e formação em turismo, Juliana estava preparada para lidar com as exigências de hóspedes sofisticados. O que ela não esperava era se deparar com as peculiaridades de um edifício centenário que carregava mais de um século de histórias, algumas das quais aparentemente ainda estavam sendo escritas. O Hotel Majestic tinha 5 andares e uma arquitetura imponente que combinava elementos neoclássicos com toques Art Nouveau. Durante seu auge, nas décadas de 1920 e 1930, havia hospedado políticos influentes, artistas famosos e oligarcas do café. Mas em 2020, estava passando por dificuldades financeiras e operava com ocupação reduzida. Juliana trabalhava no turno da tarde, das 14 horas às 22 horas, sendo responsável por atender solicitações especiais dos hóspedes, organizar passeios turísticos e resolver problemas que surgissem durante o dia. Era um trabalho que ela adorava, pois permitia interagir com pessoas interessantes e aplicar seus conhecimentos sobre a região. Durante suas primeiras semanas, Juliana notou que havia algo peculiar no segundo andar do Majestic. Era o andar mais silencioso do hotel, com corredores que pareciam absorver sons ao invés de ecoá-los. Os tapetes persas antigos criavam uma atmosfera solene, quase reverente, que contrastava com a movimentação normal de um hotel em funcionamento. O segundo andar abrigava as suítes presidenciais, quartos amplos com móveis originais da década de 1920 e vista privilegiada para o oceano. Durante a pandemia, essas suítes eram raramente ocupadas, transformando o andar em um corredor fantasma de luxo abandonado. Era responsabilidade de Juliana acompanhar hóspedes VIP até suas acomodações e garantir que todas suas necessidades fossem atendidas. Mas sempre que subia ao segundo andar, sentia uma estranha sensação de estar sendo observada. Não era desconforto ou medo. Era mais como a presença sutil de alguém que mantinha distância respeitosa. Em maio de 2020, durante o auge das restrições sanitárias, Juliana vivenciou sua primeira experiência verdadeiramente inexplicável. Estava verificando a suíte 237 para um hóspede importante que chegaria no dia seguinte, quando notou que o piano de cauda no salão estava com algumas teclas pressionadas, como se alguém tivesse acabado de tocá-las. Juliana se aproximou do instrumento e testou as teclas. Elas retornaram às posições normais com o toque característico de um piano bem afinado. Verificou se havia algum problema mecânico que pudesse causar o acionamento espontâneo. Nada. O piano estava em perfeitas condições. Anotou o incidente no relatório de manutenção, mas classificou como possível dilatação das teclas devido à umidade. No entanto, uma parte dela sabia que havia algo mais por trás daquele fenômeno. 3 dias depois, o mesmo aconteceu na suíte 241. Desta vez, Juliana encontrou não apenas teclas pressionadas, mas uma melodia claramente reconhecível. Os primeiros compassos de Für Elise, de Beethoven. As notas estavam pressionadas na sequência exata da composição clássica. Juliana procurou a gerente geral, senhora Marina, uma mulher de 65 anos que trabalhava no Majestic há 40 anos. Marina ouviu o relato com uma expressão que sugeria conhecimento prévio sobre o assunto. Suíte 241? Perguntou Marina com um suspiro resignado. Vou te contar sobre Dona Isabela.
Dona Isabela havia sido uma pianista renomada que se hospedava regularmente no Majestic durante os anos 1940 e 1950. Era uma mulher elegante de origem italiana que vinha ao Brasil para apresentações no Teatro Municipal de São Paulo e aproveitava para passar temporadas na Baixada Santista. Isabela sempre solicitava a suíte 241, não apenas pela vista para o mar, mas porque era o único quarto do hotel que possuía um piano de cauda Steinway original. Ela passava horas praticando, especialmente durante as manhãs, quando o hotel estava mais silencioso. Em setembro de 1954, Isabela foi encontrada morta na suíte 241, sentada ao piano, com as mãos ainda posicionadas sobre as teclas. O médico determinou ataque cardíaco súbito durante a prática musical. Ela tinha 52 anos e estava no auge de sua carreira artística. Marina explicou que, desde então, a suíte 241 apresentava peculiaridades musicais esporádicas. Hóspedes ocasionalmente relatavam ouvir música clássica tocada suavemente durante as primeiras horas da manhã. Alguns despertavam com melodias que pareciam vir do piano do próprio quarto. Mas Juliana estava presenciando algo mais direto e tangível do que os relatos anteriores. Era como se Isabela ainda mantivesse sua rotina de prática musical no ambiente onde havia passado tantos momentos felizes. Nos meses seguintes, Juliana começou a perceber um padrão nos fenômenos da suíte 241. As manifestações musicais aconteciam sempre entre 9 e 11 horas da manhã, exatamente o horário que Marina havia mencionado como preferido de Isabela para suas práticas. Juliana desenvolveu uma rotina respeitosa. Sempre que precisava verificar a suíte 241 durante as manhãs, batia na porta antes de entrar e anunciava sua presença em voz alta. "Bom dia, senhora Isabela. Sou Juliana, do hotel. Preciso verificar o quarto." Curiosamente, após adotar essa abordagem, as manifestações se tornaram mais sutis e organizadas. As teclas continuavam sendo pressionadas, mas sempre formando melodias completas e harmoniosas. O piano nunca apresentava teclas aleatoriamente acionadas, apenas composições clássicas reconhecíveis. Juliana também começou a deixar flores frescas próximo ao piano, especialmente rosas brancas, que Marina havia mencionado como favoritas de Isabela. Era uma forma de demonstrar respeito pela memória da pianista e reconhecer sua presença no ambiente. Durante os meses mais críticos da pandemia, quando o hotel operava com ocupação mínima, Juliana frequentemente ouvia melodias vindas do segundo andar. Eram sempre peças clássicas, tocadas com a técnica precisa de uma pianista profissional. O som era suave, quase etéreo, como se viesse de muito longe. Em uma manhã de agosto, Juliana decidiu permanecer na suíte 241 durante o horário das manifestações. Sentou-se silenciosamente em uma poltrona próxima ao piano e aguardou. Às 9h23, as teclas começaram a se mover sozinhas, produzindo os primeiros acordes do Claro de Lua de Debussy. Juliana observou fascinada enquanto o piano tocava a peça completa. As teclas se moviam com precisão, os pedais eram acionados nos momentos apropriados e a dinâmica da música variava entre forte e piano, exatamente como uma pianista experiente executaria. Durante a performance, Juliana sentiu uma presença calorosa no ambiente. Não era assustador ou perturbador, era reconfortante, como estar na presença de alguém que amava profundamente a música. Quando a peça terminou, Juliana sussurrou: "Obrigada pela apresentação, senhora Isabela." As teclas acionaram uma breve sequência de notas que soaram como uma saudação melódica, um de nada musical que fez Juliana sorrir. Nos últimos meses de 2020, conforme o hotel retomava gradualmente suas operações, Juliana notou que as manifestações de Isabela se tornaram mais esporádicas. Era como se a pianista soubesse que o ambiente estava voltando à vida normal e não queria interferir nas atividades dos hóspedes. Quando Juliana foi promovida para um cargo em outro hotel da rede em janeiro de 2021, ela fez uma despedida especial na suíte 241. Deixou um buquê de rosas brancas sobre o piano e tocou com sua técnica amadora os primeiros compassos de Für Elise, a primeira melodia que havia encontrado nas teclas pressionadas. Durante sua despedida, o piano respondeu tocando sozinho uma versão completa e perfeita da mesma peça, como se Isabela estivesse oferecendo uma lição final e uma saudação de despedida. Hoje, Juliana trabalha como gerente de eventos em um resort moderno no litoral paulista. É um ambiente completamente diferente,
contemporâneo, funcional, sem história. Mas ela confessa que sente falta da elegância sobrenatural que caracterizava o Majestic. Ela era uma artista verdadeira, Juliana me disse. Mesmo depois da morte, continuava aperfeiçoando sua arte. Nunca vi nada mais belo do que aquelas manhãs musicais. Quinta história. O Hotel Imperial de Joinville. Carlos havia trabalhado como manobrista no Hotel Imperial de Joinville por 12 anos, quando o estabelecimento anunciou seu fechamento definitivo em dezembro de 2019. Era um trabalho que ele adorava. Conhecia todos os hóspedes regulares, sabia quais carros pertenciam a quais empresários e mantinha a garagem subterrânea do hotel impecavelmente organizada. Com 45 anos e 2 filhas na universidade, Carlos era conhecido por sua dedicação e pontualidade. Chegava sempre às 6h da manhã e saía às 18 horas, sendo responsável pelo estacionamento de até 200 veículos por dia durante os períodos de maior movimento. O Hotel Imperial era um edifício imponente construído em 1925, durante o auge da imigração alemã na região. Havia sido projetado por arquitetos europeus e mantinha características da arquitetura bávara adaptada ao clima brasileiro. Era um dos símbolos históricos de Joinville e um ponto de referência para visitantes da região. A garagem subterrânea era uma das características mais impressionantes do Imperial. Construída em 1960, durante uma reforma de modernização, ela se estendia por 2 níveis abaixo do prédio principal e tinha capacidade para 300 veículos. Era um labirinto de corredores bem iluminados e vagas numeradas que Carlos conhecia de memória. Durante os últimos meses de funcionamento do hotel, Carlos notou que algo estava diferente no segundo subsolo da garagem. Era a área menos utilizada, onde ficavam vagas reservadas para estadias longas e veículos de hóspedes que permaneciam no hotel por semanas. O segundo subsolo sempre havia sido mais silencioso que o primeiro, mas recentemente Carlos percebia sons estranhos vindos daquela região. Ruídos de motor funcionando, mesmo quando não havia nenhum carro ligado. Portas de veículos se fechando, mesmo quando todas as vagas estavam vazias. Em outubro de 2019, Carlos vivenciou sua primeira experiência verdadeiramente inexplicável. Estava fazendo sua ronda de verificação final do dia quando ouviu claramente o som de um carro sendo ligado no segundo subsolo. O ruído era inconfundível. Motor a diesel, característico de carros alemães antigos. Carlos desceu rapidamente para verificar. Conhecia todos os veículos estacionados e sabia que nenhum deles estava sendo utilizado naquele momento. Quando chegou ao segundo subsolo, encontrou todas as vagas vazias e silenciosas. Nenhum motor ligado, nenhum veículo em movimento. Mas havia algo no ar que não estava certo. Um cheiro sutil de combustível queimado, como se um motor houvesse acabado de ser desligado. E uma sensação estranha de que algo muito pesado havia acabado de passar por ali. Carlos verificou todo o segundo subsolo, vaga por vaga. Nada fora do comum. Anotou o incidente no relatório de segurança, classificando como possível eco de ruído vindo da rua. Mas no fundo, ele sabia que aquela explicação não fazia sentido. Uma semana depois, o mesmo fenômeno se repetiu. Desta vez, Carlos decidiu permanecer no segundo subsolo durante o período noturno para observar de perto. Às 19h47, ouviu novamente o ruído característico de um motor diesel sendo ligado. O som vinha da vaga B23, uma das posições mais afastadas do segundo subsolo. Carlos se dirigiu rapidamente ao local, mas encontrou apenas espaço vazio. No entanto, o cheiro de combustível era mais intenso e havia uma sensação palpável de presença no ar. Carlos procurou o supervisor de manutenção, Sr. Wagner, um homem de 58 anos que trabalhava no Imperial há 25 anos. Wagner ouviu o relato com uma expressão que sugeria familiaridade com o problema. «Vaga B23?» perguntou Wagner com um suspiro cansado. «Vou te contar sobre o Sr. Heinrich». Sr. Heinrich havia sido um hóspede de longa permanência do hotel durante os anos 1980. Era um empresário alemão que visitava Joinville regularmente para supervisionar investimentos da família em indústrias locais. Heinrich sempre se hospedava no Imperial por períodos de 2 a 3 meses e sempre estacionava seu Mercedes-Benz 1978 na mesma vaga, B23. Heinrich era um homem meticuloso e pontual. Todos os dias, às 7 da manhã, descia até a garagem, ligava seu carro,
Deixava o motor aquecer por exatamente 5 minutos e só então saía para suas atividades empresariais. Era uma rotina que ele seguia religiosamente, mesmo nos finais de semana. Em março de 1984, Heinrich sofreu um infarto fulminante exatamente enquanto ligava seu carro na vaga B23. Foi encontrado morto ao volante, com o motor ainda funcionando. O médico determinou que a morte havia sido instantânea, causada por um ataque cardíaco massivo. Wagner explicou que desde então, a vaga B23 apresentava irregularidades mecânicas, esporádicas. Hóspedes ocasionalmente relatavam sons de motor funcionando durante as primeiras horas da manhã. Alguns funcionários mencionavam cheiros de combustível vindo daquela área, mesmo quando estava vazia. Mas Carlos estava presenciando manifestações muito mais intensas e regulares do que os relatos anteriores. Era como se Heinrich ainda mantivesse sua rotina matinal de aquecer o motor, ainda seguisse seu protocolo meticuloso, mesmo décadas após sua morte. Nos meses seguintes, Carlos começou a perceber um padrão nas manifestações da vaga B23. Os fenômenos aconteciam sempre por volta das 19h45, cerca de 12 horas depois do horário habitual de Heinrich. Era como se o horário tivesse sido deslocado para o período noturno, quando a garagem estava vazia. Carlos desenvolveu uma abordagem respeitosa em relação à presença de Heinrich. Sempre que precisava trabalhar próximo à vaga B23 durante o período das manifestações, anunciava sua presença em voz alta. "Boa noite, Sr. Heinrich. É o Carlos, do estacionamento. Só vou verificar as vagas aqui do lado." Curiosamente, após adotar essa prática, os fenômenos se tornaram mais organizados e previsíveis. O som do motor continuava acontecendo, mas sempre durava exatamente 5 minutos, o mesmo tempo que Heinrich costumava deixar seu carro aquecendo em vida. Carlos também começou a manter a vaga B23 sempre impecavelmente limpa, como se estivesse preparada para receber o Mercedes-Benz de Heinrich. Era uma forma de demonstrar respeito pela memória do empresário alemão e reconhecer sua presença no ambiente. Durante os últimos meses de funcionamento do Imperial, Carlos frequentemente ouvia não apenas o motor, mas também outros sons relacionados à rotina de Heinrich. Portas sendo abertas e fechadas, passos caminhando ao redor do veículo invisível, até mesmo o ruído característico de uma chave sendo inserida na ignição. Em uma noite de novembro, Carlos decidiu permanecer próximo à vaga B23 durante uma manifestação. Às 19h45, ouviu o som familiar do motor diesel sendo ligado. Permaneceu imóvel, observando o espaço vazio onde deveria estar o Mercedes-Benz. Durante os 5 minutos da manifestação, Carlos pode sentir claramente a presença de Heinrich. Não era assustador ou perturbador. Era reconfortante, como estar na presença de alguém que seguia uma rotina familiar e tranquilizadora. Quando o motor desligou, Carlos sussurrou: "Tenha um bom dia, Sr. Heinrich." No ar, Carlos ouviu algo que soou como uma saudação cordial em alemão, pronunciada com a cortesia formal característica da educação europeia. Nos dias finais de dezembro de 2019, conforme o hotel se preparava para o fechamento definitivo, Carlos notou que as manifestações de Heinrich se tornaram mais frequentes e emotivas. Era como se o empresário alemão soubesse que sua rotina centenária estava chegando ao fim. No último dia de funcionamento do Imperial, Carlos fez uma despedida especial na vaga B23, limpou o espaço com cuidado especial e colocou uma pequena placa improvisada onde estaria o para-choque dianteiro do Mercedes-Benz. "Obrigado pela companhia, Sr. Heinrich." Durante sua despedida, Carlos ouviu o motor funcionando por muito mais tempo do que os 5 minutos habituais. Era como se Heinrich estivesse fazendo uma última viagem longa, uma despedida definitiva do local onde havia passado tantas manhãs pontuais. Hoje, Carlos trabalha como manobrista em um shopping center moderno. É um ambiente completamente diferente, automatizado, impessoal, sem história. Mas ele confessa que sente falta da presença respeitosa e pontual que caracterizava a vaga B23. Ele era um homem de rotina, Carlos me disse. Mesmo depois da morte, mantinha seus compromissos. Nunca conheci alguém tão dedicado quanto o Sr. Heinrich. 1. Essas 5 histórias nos fazem questionar o que realmente acontece quando deixamos este mundo. Será que algumas pessoas estão tão conectadas a lugares e rotinas específicas que a morte não consegue quebrar completamente esses vínculos? O que mais me impressiona nesses relatos é a humanidade presente em cada manifestação. Dona Esperança buscando justiça,
Helena mantendo sua delicadeza, Cláudia pedindo para ser ouvida, Isabela continuando sua arte, Heinrich seguindo sua pontualidade. Todas são expressões de personalidades que permaneceram intactas além da vida física. Cada funcionário que compartilhou essas experiências comigo desenvolveu uma forma respeitosa de conviver com essas presenças. Não eram relações de medo ou terror, mas de reconhecimento mútuo e cortesia humana. É como se tanto os vivos quanto os mortos houvessem encontrado formas civilizadas de dividir os mesmos espaços. Você já trabalhou em algum lugar com história? Já sentiu a presença de alguém que não podia explicar racionalmente? Deixe nos comentários suas próprias experiências com o inexplicável. Se estas histórias tocaram seu coração de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esses relatos. E se inscreva no canal para não perder as próximas investigações sobre fenômenos que desafiam nossa compreensão sobre vida e morte. Porque no final das contas, talvez a morte não seja um fim absoluto. Talvez seja apenas uma mudança de estado, uma transição para uma forma diferente de existir. E talvez alguns de nós escolham ficar um pouco mais, cuidando dos lugares e pessoas que amamos, mantendo vivas as memórias que definem quem somos. Até a próxima história. E lembrem-se, nem todos os hóspedes fazem check-out.